que muito aparece nas provas de concurso é o termo Ethernet. Ethernet. Qual o significado de Ethernet? Bem, vamos começar devagarinho a história. Ethernet é considerado um padrão para implementação de redes locais. Aliás, um dos principais padrões para a implementação de redes locais. Vamos então primeiro à leitura do enunciado sobre Ethernet e depois eu faço algumas descrições teóricas contigo. Ethernet, então, padrão e tecnologia de rede, utilizado principalmente para redes locais. E aqui eu botei uma listinha de padrões Ethernet conhecidos. O Ethernet, por si só, que é um padrão com taxas de transferência de até 10 megabits por segundo. Temos o padrão Fast Ethernet, com taxas de até 100 megabits por segundo. O padrão Gigabit Ethernet, de até 1 gigabit por segundo. E o padrão 10 Gigabit Ethernet, com taxas que vão até 10 gigabit por segundo. 10 Gbps. Pois bem, se nós temos a ideia de Ethernet ser considerado um padrão para implementar redes locais, é muito comum se tu tiver um modem, por exemplo, na tua casa, e tu observar lá na parte traseira aquelas portas, provavelmente uma delas lá diga Ethernet. Ou de repente tu comprou um hub ou um switch, que nós já aprendemos aqui em aula em blocos anteriores, e de repente lá está escrito Ethernet. Aí tu compra um cabo de rede, vai ler na descrição do cabo, está escrito Ethernet. Tu compra uma placa de rede que diz lá, placa de rede 10/100, quer dizer que ela vai de 10 até 100 megabits por segundo. Então é uma placa do padrão Fast Ethernet. De repente tu tem uma 10/1000, que vai até 1000 megabits por segundo, que significa 1 gigabit por segundo. Então é Gigabit Ethernet. Então as placas de rede, os cabos de rede, o modem, o switch, o hub, de repente eu comprei todos eles no padrão Ethernet. Beleza, então quer dizer que eu posso conectar esse modem com esse switch, com esse cabo de rede, com essa placa de rede, porque eles estão todos no mesmo padrão. E se eu fizer as configurações adequadas, essa minha rede vai funcionar direitinho. Então quando nós pensamos em Ethernet, tem que lembrar isso. Ethernet é um padrão que indica para a indústria de hardware, indústria de placa de rede, de modem, de switch, de cabo de rede, de hub, que indica para a indústria então de hardware e também para a indústria de software, como desenvolver recursos para a conexão de redes locais. Aí várias empresas, então, diferentes vão produzir placas de rede naquele mesmo padrão Ethernet, e aí eu posso conectar um computador com uma placa de rede de uma marca, com um computador com uma placa de rede de outra marca, com um switch que foi produzido por um outro fabricante. Se eles estiverem todos no mesmo padrão, não importa que eles foram produzidos por fabricantes diferentes, se eu conectar eles entre si, vai funcionar direitinho. Isso porque eles estão respeitando um mesmo padrão chamado Ethernet, que, como eu disse, é um padrão muito indicado aí para conexão de redes locais. Aqui eu fiz então a tabelinha dos níveis de conexões do padrão Ethernet. Sempre é bom relembrar de novo, né, só para consolidar. O Ethernet, então, tradicional era 10 megabits por segundo, o Fast Ethernet até 100 megabits por segundo, o Gigabit Ethernet até 1 gigabit por segundo, que é a mesma coisa do que aproximadamente 1000 megabits por segundo, e o 10 Gigabit Ethernet, um padrão muito rápido, que vai até 10 gigabits por segundo de taxa de transferência de dados, ok? E vamos dar continuidade.